Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. E eu quero falar sobre o Grêmio que está de mudança para Criciúma e tem um peso diferente aí que aconteceu nas últimas horas, que é justamente as restrições mais apertadas, as restrições um pouco mais severas impostas também pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e com isso impedindo a flexibilização dos treinos, o Grêmio podendo evoluir daquele treino apenas físico para um treino de não apenas ficar correndo em volta do campo, mas um treino um pouco mais tático, um treinamento coletivo. Isso não será possível pelos próximos 15 dias, do que diz o decreto do prefeito Nelson Marquesan. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora, porque no início da semana, aí, no mais tardar no meio da semana, o Grêmio está indo para Criciúma para poder evoluir para esses treinamentos táticos, para pensar, quem sabe, na retomada do Campeonato Gaúcho, mas principalmente no início do Campeonato Brasileiro e na retomada da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso? Antes, dá aquele moral de sempre, dá o joinha, dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, eu hoje pela manhã ainda falei com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e questionando, se tinha alguma novidade a partir das restrições impostas, principalmente pela Prefeitura de Porto Alegre, com o prefeito Nelson Marquesan. E a resposta do presidente Luciano Oxman é a mesma, não tem novidade e mais, ele continua mantendo uma data limite para que o campeonato possa ser retomado. E essa data seria 26 de julho. Claro que tem uma série de situações que elas poderão mudar. Primeiro, vamos lá, se a gente pegar esse decreto de ontem, publicado pelo prefeito Nelson Marquesan, ele fala em um período de 15 dias de restrições um pouco mais severas. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, à meia-noite da sexta para o sábado, na madrugada passada, portanto, já estava proibido de que, por exemplo, pedestres pudessem circular na orla do Guaíba. Então os parques de Porto Alegre que são cercados, Parque da Harmonia e principalmente a orla do Guaíba, que era um foco de muita circulação de pessoas, não tem neste momento a liberação sequer para que as pessoas possam circular. Por que eu estou dizendo isso? Porque o decreto que passaria a valer a partir de segunda, com essa atitude do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, impedindo já a circulação nessa madrugada, como nós estamos aí, vamos pegar 4 de julho, né? Então, se a gente colocar mais 15 dias, isso vai chegar a 19 de julho. Vocês vão lembrar que 19 de julho era a data que se previa a retomada do Campeonato Gaúcho. Mas, nos últimos dias, já sabendo de toda essa complicação que teria nas próximas horas, o presidente Luciano Oxman estipulou como prazo limite o dia 26 de julho. Agora vamos imaginar, que conseguisse cumprir. Aí você fica praticamente de 19 a 26 para treinar, para 26 já entrar em campo. E a gente sabe que não vai funcionar dessa maneira. E outra, nós estamos falando de Porto Alegre sempre com a dupla Grenal, mas tem ainda o São José. São 3 clubes que disputam o Campeonato Gaúcho e tem como sede Porto Alegre. Então essa é uma complicação das últimas horas. Bom, tem um outro detalhe. Vocês vão lembrar que aqui mesmo no canal eu destaquei a entrevista concedida na quinta-feira pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, quando o presidente disse o seguinte, que se dependesse da vontade dele, representando o Grêmio, ele seria favorável, se terminar o Campeonato Gaúcho, que se conclamasse o Caxias campeão. Bom, não vai terminar o Campeonato Gaúcho, então o Caxias ganhou o primeiro turno, o Caxias é o campeão gaúcho. Isso é uma posição do Grêmio. Tem que ter unanimidade dos clubes. Ontem, o presidente do Brasil de Pelotas, Ricardo Fonseca, disse exatamente o contrário. Ele disse o seguinte, não, peraí, se não acontecer o campeonato, se o campeonato não for retomado, já se definiu que não tem rebaixado, que não vai ter descenso. Então, se não tem rebaixado, não pode ter campeão. A linha de pensamento do presidente do Brasil de Pelotas, Ricardo Fonseca, eu considero que ela não está equivocada. Peraí, se o campeonato não vai ter rebaixado, por que tem que ter campeão? Por que só da metade para cima que vai se preocupar com o campeonato? É claro que, por outro lado, o próprio Caxias vai pensar o seguinte, mas eu ganhei um turno. Então, a parte do campeonato que foi disputada, o Caxias ganhou. Então, o Caxias pode se achar campeão. Só que esse é o menor dos problemas. Porque a Federação Gaúcha de Futebol, ela vai ter que definir a partir de agora o que fazer. Não tem mais plano B. Agora é o seguinte, se passar do dia 26 de julho para começar o campeonato, não tem como reiniciar, porque não tem tempo de terminar até o dia 9 de agosto. E aí, dia 9 de agosto, a gente já está falando em retomada de Campeonato Brasileiro, início de Campeonato Brasileiro, retomada de Copa do Brasil. Não tem como bater isso. Vamos lá por uma lógica do que está acontecendo. São Paulo está flexibilizando os treinamentos dos clubes, os clubes estão voltando à rotina. No Rio de Janeiro, até o campeonato está acontecendo. Teve briga da Rede Globo, que é detentora dos direitos, com a Federação Estadual do Rio de Janeiro, brigou com o Flamengo, o Fluminense não queria entrar em campo, o Botafogo também não queria, o Vasco queria, virou uma bagunça.
Aí se transmitiu pela Flá TV, depois o jogo do Vasco pela Vasco TV. Agora tem uma outra briga judicial que automaticamente a Rede Globo pode transmitir de novo o Campeonato Carioca. Só que independentemente de qualquer briga e qualquer bagunça, tá ficando muito claro que o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro ele vai acontecer e que São Paulo está flexibilizando. Então tem uma série de coisas aí, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele está a partir do dia 10 de julho liberando inclusive a presença de público, cumprindo o distanciamento social, mas com público no estádio, algo que a gente não conseguia imaginar há bem pouco tempo atrás. Então esse negócio do Campeonato Gaúcho fica claro que é como se fosse uma ampulheta, tá caindo toda a areia ali, não tem mais prazo, não tem mais para onde correr, não tem mais plano B para retomar o Campeonato Gaúcho. Mas por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque isso justifica os treinos do Grêmio. Ou será que o Grêmio vai ficar nos próximos 15 dias, que são esse período que determinou o prefeito da capital Porto Alegre, Nelson Marquesan? 15 dias com essas restrições mais severas. Então nesses 15 dias não tem flexibilização dos treinos. Então o que o Grêmio vai ficar fazendo no CT Presidente Luiz Carvalho? Monitorando jogadores, testando jogadores, chutando a bola a gol, cobrando falta com barreira fixa e correndo na volta do campo? E aí daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro, eu não estou nem considerando o Campeonato Gaúcho, mas volta a Copa do Brasil e inicia o Campeonato Brasileiro, faz como? Eu não vou nem entrar no mérito da Libertadores da América, porque a Libertadores depende ainda de fronteiras, de países, é uma coisa um pouco mais complicada, que daqui a pouco vai ter que se achar uma maneira de fazer como se fosse Copa do Mundo, com sede única ou com 2 sedes, porque nem todos os países serão liberados a tempo de concluir a Libertadores da América. Mas a Libertadores é lá na frente, um passo de cada vez. O passo do Campeonato Gaúcho, ele está praticamente sendo vencido pelos prazos e por tudo o que vem acontecendo das restrições impostas pelo governador Eduardo Leite e pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan. Esse é um passo. Só que o Grêmio precisa se preocupar também com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E você não prepara jogador de alto rendimento, atleta de alto rendimento, apenas correndo na volta do campo e chutando bola a gol. Você precisa simular situações de jogo, você precisa driblar com alguém te marcando, o marcador precisa encostar, é a questão do futebol, da essência do futebol, que é um esporte de contato. Então isso, com a restrição, se justifica ainda mais a ida do Grêmio para Criciúma, que deve acontecer, imagino, na terça ou quarta-feira, essa definição por parte do Grêmio. Detalhe, eu estou destacando isso porque em determinado momento se considerou que uma possível pressão pela atitude que o Grêmio tomou com a pessoa do presidente Romildo Bolzan Júnior de tornar público o desejo do Grêmio de ir para Santa Catarina, inclusive já com tudo acertado com o Criciúma durante pelo menos 10 dias, isso pudesse causar uma pressão e quem sabe o governador flexibilizasse, ou a questão principalmente do prefeito, né? Porque daí é uma área do prefeito porque é a cidade de Porto Alegre. O governador, ele especifica um tipo de restrição. Os prefeitos, eles podem apertar mais, eles não têm como flexibilizar. Então é uma situação muito clara que muita gente está confundindo. Então não tem como você ficar 15 dias dando volta em campo e daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. E aí você tem os clubes de São Paulo que tem flexibilização já treinando a full. Você pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que os caras já estão inclusive disputando competição. E aí vai acontecer o que com Porto Alegre? O Grêmio vai entrar de certa forma com a perna bamba lá porque passou só correndo. Não, precisa fazer realmente o treino um pouco mais forte. E a única possibilidade de um treino um pouco mais forte nos próximos 15 dias não será Porto Alegre, será justamente Criciúma, porque em Santa Catarina ainda existe essa possibilidade da flexibilização dos treinos e isso vai acontecer durante 10 dias na sede do Criciúma. Valeu, galera! Grêmio mudando em função também das restrições que ficaram um pouco mais severas na capital. E convenhamos, não misturem as coisas, eu não estou pedindo para liberar todo mundo, aglomeração no estádio, não, muito contrário a isso. Nós estamos com uma curva complicada ainda de combate ao vírus. Agora, os jogadores são testados, monitorados, e o que a gente está imaginando que fosse possível era apenas flexibilizar o treino, não está se falando nem em volta ao futebol, é a possibilidade de preparação do Grêmio para pensar ali na volta quando estiver preparado para a volta e para o recomeço de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer nossa resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. Até daqui a pouquinho. Aciona a notificação e aperta no sininho para receber as notificações do vídeo. Até daqui a pouco. Abraço a todo mundo aí.